Começa agora, na programação da Rádio Gospel Seul Music, o programa Missão e Guerra. Construindo um exército em família. Um programa sob responsabilidade do Ministério Tevan. Programa Missão e Guerra. Nesta programação você vai ter Palavra de Deus, louvores e a oração do milagre. Programa Missão e Guerra, um programa do Ministério Tevan. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Quero desejar a todos vocês, ouvintes, amigos e irmãos da Rádio Gospel Seul Music, um ótimo dia para todos vocês. Sejam todos bem-vindos. A você que está nos ouvindo pela primeira vez, fica conosco até o final da programação. Nós estamos iniciando mais uma semana com a programação Missão e Guerra, construindo um exército em família. Eu sou o Bruno Figueiredo, eu sou do Rio de Janeiro. Nós estamos pelo Ministério Tevan, Templo Evangelístico, Verdade, Amor e Missão. Nós caminhamos numa medida de fé, numa visão apostólica, divina e espiritual. Eu quero muito agradecer a Deus por mais um dia dessa programação estar indo ao ar. Eu quero agradecer e louvar ao nome do Senhor por todas as vidas, por todos vocês estarem aqui nos ouvindo, irmãos. Irmãos, eu quero muito hoje iniciar essa programação, um altar de gratidão, para dizer a Deus que estamos felizes e agradecidos por estarmos juntos mais uma vez. Irmãos, a nossa esperança, ela não está no homem. A nossa esperança, eu quero dizer para você hoje, ela está no Senhor. Porque o Senhor, Ele é o Deus de todas as coisas, irmãos. Aquilo que para você pode estar sendo o final de um ano, para Deus, irmãos, Ele enxerga em você a possibilidade de um recomeço. Aquilo que talvez seja o final de um tempo, o final de uma vida, Deus, Ele enxerga a possibilidade de recomeçar. Então eu quero declarar hoje para você, eu quero decretar hoje as palavras de Deus do céu para a sua vida, e eu profetizo que seja o começo de um novo tempo, de um novo ciclo. Eu declaro nesta manhã que seja o começo de uma nova estação que está se formando para a sua vida. Amém, irmãos? Irmãos, como eu estava dizendo, às vezes você vem para uma programação como essa, você se conecta com a rádio e você acha que está tudo acabado, mas para Deus não. Para Deus, tudo isso está só começando. Irmãos, os dias para você talvez não seja tão favorável assim, mas eu quero dizer e lembrar a você que são esses os dias que são propícios, dias que não são muito favoráveis, são dias propícios para se cumprir o que Deus falou para a sua vida, irmãos. Eu quero hoje que seja um dia de decretos, que você e eu hoje possamos sair daqui hoje dispostos a fazer coisas estabelecidas por Deus. Amém, irmãos? Só para a gente situar do que nós estamos falando agora, me veio na memória, o céu, ele estava em reunião. Quando Deus, ele resolveu acabar com a humanidade através do dilúvio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estavam decididos. O decreto de Deus era: vamos acabar com o mundo. Irmãos, o mundo para Deus, ele parecia não ter mais jeito. E Deus, lá de cima, ele encontra em Noé a possibilidade de um recomeço. Então Deus, ele vai estabelecer para Noé as medidas exatas para construir uma arca. Irmãos, de modo que até o tipo de material a ser usado, Deus, ele determinou as medidas e até o que ele ia querer para que construísse. Então, às vezes, na sua vida, hoje, você entra numa conexão com a rádio como essa, achando que está tudo acabado,
sabe, talvez Deus esteja em reunião lá em cima no céu com o Filho e o Espírito Santo, decretando medidas daquilo que Ele quer que você construa aqui embaixo, porque simplesmente achou graça em você. Irmãos, a Bíblia vai dizer que aproximadamente entre 100 a 120 anos, Noé vai demorar para construir uma arca para Deus. E quem sabe não era Noé demorando 100 anos para construir algo para Deus. Quem sabe não era Deus que estava usando todo esse tempo para construir algo dentro de Noé. Irmãos, saiba de uma coisa: quando você se disponibiliza a construir algo para Deus, Ele também constrói coisas em você. Ele também determina uma construção de algo dentro da sua vida. E que hoje seja um dia de decretos, que Deus possa estabelecer as medidas exatas para que você possa construir algo para Ele. Amém, irmãos? E se por algum acaso, irmãos, o que um dia Deus Ele construiu em você e hoje já não existe mais, porque às vezes Deus Ele pode ter dado para você uma oportunidade de ter construído algo com Ele e você pode ter jogado fora essa oportunidade e hoje você pode estar ouvindo uma programação como essa, lembrando das oportunidades que Deus te deu e você vendo a sua vida em ruínas. Irmãos, talvez aquilo que Deus um dia te deu já não esteja mais de pé, mas eu quero dizer para você que Deus é o Deus da restauração. Deus, Ele é o dono do ministério da restauração. Então eu declaro nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, que aquilo que um dia te deu, Deus te deu, talvez esteja em ruínas, e se você tiver fé em Cristo Jesus, com a ação do poder do Espírito Santo, tudo estará em reconstrução na sua vida, porque Deus, Ele é o dono do ministério da restauração. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero, debaixo dessa unção de fôlego de vida, de reconstrução, eu quero chamar aqui a você para estar louvando comigo o louvor Oxigênio, da Raquel Oliver. O céu vai fazer por você o que a terra não pode. Cansado, com peito acelerado, tá tudo bagunçado, sem forças pra ficar de pé, frustrado. E quando você lembra do passado e percebe que está tudo errado, você não é o mesmo, quase não tem fé. O homem da terra te desenganou e por um tempo até você acreditou, mas Deus está dizendo agora: eu vou desentubar a tua história. O céu é o oxigênio que te faz viver, e quando todos pensam que morreu, Ele sopra a vida em você. O céu é o oxigênio que te faz viver, e quando todos pensam que acabou, Ele chega e diz: eu sou o teu Senhor. Ele é o teu Senhor, e a terra vai ter que saber que você tem Deus. Aleluia. Cansado, com peito acelerado, tá tudo bagunçado, sem forças pra ficar de pé, frustrado. E quando você lembra do passado e percebe que está tudo errado, você não é o mesmo, quase não tem fé. Sabe por quê? O homem da terra te desenganou e por um tempo até você acreditou, mas Deus está dizendo agora: eu vou desentubar a tua
Onde tem uma conexão, ali tem gospel. Seul Music, a rádio gospel para todo o planeta. Alô, meu amado irmão, um abração, meu querido. Aqui quem vos fala é Aurélio Vieira, Catolé do Rocha, Paraíba, meu querido. Louvado seja Deus, que toda honra, toda glória seja dada a Ele, beleza? Manda um abração aí para todos de Catolé do Rocha, todos os ouvintes de Catolé do Rocha e toda a região ouvindo a programação, e que Deus possa continuar te abençoando, meu querido, abençoando esse programa para que possa estar alcançando mais e mais pessoas para honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beleza, meu querido? Aquele abraço, fica com Deus, tá? Valeu! WhatsApp do ouvinte. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-vindos de volta na programação Missão e Guerra, construindo um exército em família. Nós somos do Ministério Tevan e nós estamos agradecidos por vocês estarem ainda nos ouvindo, nos dando o privilégio de ter a sua audiência. Irmãos, eu quero entrar aqui agora na reflexão da palavra de Deus. Eu quero convidá-los a abrir no livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 20. E diz assim a palavra do Senhor: assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles. Repita comigo: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Amém? Deus seja louvado neste dia. Que o Senhor nos conduza com a ação do poder do Teu Espírito para a ministração de Tua palavra. Amém, irmãos? Eu quero trazer a você, ouvinte, para a realidade dessa palavra, do que está acontecendo aqui. Fique bem atento. Esteja conosco ouvindo essa palavra até o final. A palavra de Deus, irmãos, ela é a bússola para a nossa vida. A palavra de Deus é aquilo que nos ensina a viver. Irmãos, quando você quiser compreender a vida, você às vezes vai ter que olhar para trás. Para você compreender melhor algumas coisas, às vezes você vai ter que olhar para trás. Agora, se você quiser viver a vida, você vai ter que olhar para frente. Isso mesmo. Se você quiser compreender, talvez olhando para trás você entenda. Mas se você quiser dar continuidade, se você quiser viver a sua vida, você vai ter que olhar para aquilo que está por vir. E muitas vezes, irmãos, eu quero trazer uma palavra para esse final de ano agora. Porque muitas vezes, irmãos, a gente passa um final de ano e a gente olha para a nossa vida, e o momento que você está vivendo, ele não define a sua vida com Deus. De repente, irmãos, o que você está vivendo agora não é a verdade absoluta, é apenas o seu momento. Às vezes você está num momento ruim, às vezes você está num momento de não compreensão, e isso, irmãos, não define quem você é para Deus. Mas às vezes, irmãos, as pessoas, elas julgam os outros pelo momento, e às vezes esse momento que você está passando não é o momento apropriado ou favorável, vamos dizer assim. Quem viu Davi cuidando das ovelhas de seu pai jamais imaginou que naquele momento ele seria ungido rei em Israel. E mais lá na frente, irmãos, quem viu Davi sendo rei em Israel jamais pensaria que ele pudesse estar vivendo uma vida de adultério com Betseba. Então, irmãos, nós temos que saber de uma coisa: o seu momento nem sempre ele define uma verdade de quem você é em Deus. Por isso, não crie falsas linhas de chegada, achando que tudo acabou. Por quê? Porque não acabou ainda. Amém? O Senhor, irmãos, o Senhor, ele é bom. Ele não terminou com você ainda. Ele está te preparando para algo muito maior. E às vezes você ouve uma palavra como essa, dizendo que Deus está preparando algo muito maior para você, e às vezes você ouve isso e diz: Deus está preparando algo muito maior, mas eu não estou precisando de nada. Irmãos, e quem falou que você precisa procurar a Deus quando está precisando? Nós precisamos mesmo, irmãos, é de ser salvos.
Mas infelizmente, irmãos, muitos de nós só procuramos Deus quando estamos em débito com Ele, quando nós estamos precisando. E Deus, ouça o que eu vou te dizer agora, irmãos. Deus, Ele não tem problema nenhum com isso. Ele aceita ser procurado, mesmo que seja por interesse. Olha isso, irmãos. Deus, Ele aceita ser procurado por você, mesmo que seja por interesse. Você às vezes pensa que é você que quer. Não, irmãos, não é isso. Porque Ele mesmo diz em sua palavra em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Ele é quem está permitindo tudo isso na sua vida. Ele está te atraindo pelas cordas de seu amor. Porque em Filipenses 2:13 diz que dele é o querer e o efetuar. Irmãos, Deus, Ele nunca vai perder uma viagem com você. Amém, irmãos? Então não ache que está tudo acabado. Não pense que o momento que você está vivendo é o momento que define a sua vida com Deus. Ainda não acabou aquilo que Deus tem para a sua vida. E lembre-se, até as suas necessidades é Deus, porque Ele é o dono do querer e do efetuar. Amém, irmãos? Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque nenhum homem, irmãos, ele pode ser aperfeiçoado por Deus, a não ser que seja pela sua palavra, pela sua voz. Deus, irmãos, Ele não quer te guiar com um cabresto, como diz lá em Salmos, capítulo 32, versículo 9, irmãos, que diz assim: não sejais como um cavalo, nem como a mula, que não tenha entendimento, cuja boca precisa de cabresto. Irmãos, Deus, Ele quer te guiar com os olhos. Salmo 32, versículo 8 diz: e para isso você precisa estar olhando para Deus, porque em Salmo 32, 8 diz que Deus, Ele quer te guiar com os olhos, e para Deus te guiar com os olhos, você vai ter que estar olhando para Ele. Deus, Ele quer guiar você, mas não é por força e nem por violência. Deus, Ele quer te instruir, Ele quer te guiar, mas não será nunca por força e nem por violência. Irmãos, nenhum dos impérios que reinava usando a força, ele prevaleceu. Cadê César, Alexandre o Grande, Roma? Cadê os persas? Os reinos que dominavam as pessoas com a força e violências, eles todos acabaram. Só tem um reino, irmãos, que está de pé até hoje e vai prevalecer. É o reino do Filho do seu amor. Amém, irmãos? Deixa eu entrar na palavra aqui, irmãos. Glória a Deus, eu estou sentindo uma graça, uma unção de Deus aqui hoje. Pega essa unção, libera essa unção para a tua vida, irmãos. A unção é o que despedaça o jugo. Amém? Irmãos, os filhos de Deus, voltando para o texto, Êxodo 13, 20, os filhos de Deus, Israel, libertos do Egito, agora estão acampados na entrada de um deserto. Havia ali, naquele momento, uma grande necessidade deles serem conduzidos, e por causa dessa necessidade, Deus tomou formas diferentes para que eles pudessem caminhar de dia e de noite. A Bíblia diz, irmãos, que durante o dia o Senhor os conduzia numa coluna de nuvem. O Senhor tomava em uma forma de coluna de nuvem e uma forma de nuvem, mas à noite, quando eles precisavam, eles os iluminava em forma de uma coluna de fogo. Então, de dia Deus formava uma nuvem e à noite Deus formava uma coluna de fogo. Deus, eu estou falando de um único Deus que toma formas diferentes para nos fazer caminhar sobre aquilo que Ele está nos falando e fazendo. Irmãos, há um texto na Bíblia, está lá na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Você precisa, irmãos, chegar até Deus para entender como Ele se movimenta. Para entender como Deus se move, nós precisamos nos aproximar de Deus. Irmãos, precisamos entender que primeiro Deus, Ele forma e depois Ele apresenta. Primeiro Ele formava uma nuvem, depois a nuvem era apresentada ao povo. Tem coisas que Deus, Ele já formou para você.
Tem coisas que para sua vida já está pronto, mas Deus, ele não te apresentou ainda. Por quê? Porque você ainda não entendeu. Irmãos, você só consegue desfrutar daquilo que entende. Mateus capítulo 13, versículo 19, Jesus diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e a rouba, e aquele que a ouve a compreende e dá frutos. Irmãos, é possível você estar agora ouvindo uma palavra como essa aqui, num momento como esse, e receber algo da parte de Deus e não compreender. E se você hoje receber algo da parte de Deus e não compreender, você vai acabar desfrutando de algo sem ter a mínima de responsabilidade pelo que recebeu. Irmãos, prazer com responsabilidade é gozo, alegria. Prazer sem responsabilidade é luxúria, é vaidade, e isso se torna algo fruto de uma imoralidade. Amém, irmãos? Irmãos, na Bíblia, Gênesis 38, ele relata um homem chamado Onã. E a Bíblia diz que Onã, ele coabitava, ou seja, ele tinha relações sexuais e jogava o sêmen na terra. Por quê? Para que ele não tivesse filhos. A Bíblia diz assim, em Gênesis 38, porque Onã sabia que o filho não seria seu. Tem gente, irmãos, que não faz nada a não ser que tenha benefícios com aquilo. Pois Gênesis 38, irmãos, quem lembra da história de Onã? Ele teve que se casar com sua cunhada, a mulher de seu irmão mais velho, que morreu. Judá, ele tinha 3 filhos, Onã e Selã. Está lá na Bíblia, depois você confere lá em Gênesis 38. Ele era casado com Tamar. E a Bíblia diz que ele era uma espécie de um endemoniado, ele só fazia coisas erradas e Deus o tomou. E a cultura dos judeus, a cultura deles era a seguinte: quando o primogênito morria, a cunhada tinha que se casar com o primogênito, com o segundo filho, com outro irmão, e ele tinha que coabitar com ela para gerar filhos nela e para deixar como descendência de seu irmão mais velho. Para quê? Para não quebrar a linhagem de seu irmão mais velho. E o outro irmão que ela se casou era esse indivíduo, era o Onã. E a Bíblia vai dizer que Onã coabitava com essa mulher, Tamar, e jogava o sêmen fora. Irmãos, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que Onã, ele jogava o sêmen em terra. E por que ele jogava? Porque quando ele tivesse filhos com Tamar, os filhos seriam do irmão mais velho. Irmãos, eu até um dia estava lendo sobre a síndrome dos onamita, irmãos. Por quê? Porque Deus, depois, logo em seguida, que Onã começa a jogar o sêmen na terra para não coabitar e ter filhos, para preservar a linhagem do irmão, Deus, a Bíblia relata que Deus, ele matou também Onã. E se a gente for ver direitinho, irmãos, Jesus, ele é descendente de Judá. E toda vez que Onã jogava o sêmen na terra, Onã atrasava a chegada de Jesus. E Deus, irmãos, ele não vai manter de pé uma geração que desfruta de prazeres sem responsabilidade. E a Bíblia diz que Deus matou Onã, porque Onã, ele coabitava com Tamar sem a responsabilidade de manter a linhagem do seu irmão mais velho, que Jesus era descendente de Judá. Então Onã, ele coabitava com uma mulher sem a responsabilidade de manter uma linhagem. E Deus, irmãos, não vai manter de pé uma geração que desfruta de prazeres sem responsabilidade. A busca pelo prazer não gera responsabilidade, irmãos, mas a busca pela responsabilidade, ela vai gerar um prazer. Fazendo um paralelo nos dias de hoje, quem é o nosso irmão mais velho? Primogênito de Deus, Jesus. Ele morreu e foi para a eternidade. Irmãos, deixou o que para a gente cuidar? A noiva. Jesus, sendo o Filho de Deus e o nosso irmão mais velho, ele, quando morre e vai para a eternidade com Deus, sentar à direita, ele deixa a noiva para nós cuidar da noiva. Irmãos, eu não posso coabitar com a noiva e ter só prazeres com ela. Eu tenho que ter responsabilidade com ela. Está dando para entender isso, irmãos?
crentes, pastores, ministros do Senhor. Igreja não é lugar de ter prazer, igreja é lugar de ter responsabilidade. Irmãos, Deus, ele não tem problema nenhum com os nossos momentos de prazer. Por isso que a Bíblia diz que em Eclesiastes 9:9, ele diz assim: goze a vida com a mulher que você ama. Por quê? Porque prazer com responsabilidade é gozo, é alegria. Agora, prazer sem responsabilidade é uma imoralidade, irmãos, fruto de uma vaidade. Amém, irmãos? Irmãos, sabe o que significa a palavra Éden? O jardim do Éden quer dizer lugar de prazer. Só que mesmo sendo aquele lugar de prazer aonde Deus vinha todas as tardes, ele tinha lá uma responsabilidade, irmãos. Adão, ele foi colocado para viver em um lugar de prazer. O Éden era o significado da palavra Éden, é o lugar de prazer. E mesmo, irmãos, com todo prazer, ele tinha a responsabilidade. Era a árvore, aquilo que ninguém podia tocar, comer. Então Deus, enquanto eles foram irresponsáveis, já não puderam mais desfrutar do lugar de prazer. Eles foram expulsos. E aqui eu quero finalizar dizendo, irmãos, muitas vezes, muitas coisas, irmãos, Deus, ele já formou para mim e para você. Assim como ele formou o Éden para Adão e deixou a responsabilidade de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, enquanto eles obedeciam a Deus, Deus visitava Adão todas as tardes. Quando Adão ele desobedeceu a Deus, ele já não pôde desfrutar daquele lugar de prazer e foram expulsos, irmãos. E muitos lugares já estão prontos para nós, para nos honrar, mas Deus ainda, ele não pode nos apresentar porque ainda nos falta entendimento e responsabilidade para lidar com tudo isso, irmãos. Irmãos, com a falta de entendimento que você e eu, às vezes, com essa imaturidade que nós temos, se Deus nos der algo que já está pronto para nós, nós às vezes podemos estar correndo o risco do maligno roubar aquilo que Deus está pronto para nos dar no próximo ano. Irmãos, Deus, ele não quer que você perca mais nada daquilo que ele quer te dar. Muitos lugares que fazem parte de uma promessa, Deus, ele já tem preparado para honrar você, mas se ele colocar você nesses lugares com a falta de responsabilidade que você tem, você vai acabar desfrutando de um prazer que poderá se tornar uma luxúria, fruto de uma vaidade, irmãos. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos dê entendimento para desfrutar daquilo que ele já tem formado para todos nós. Vamos ouvir agora o louvor Pai, eu confiarei, de Fabíola Oliveira, cover.